A graça e a paz, tudo bem com vocês? Eu sou o apóstolo Silmar Fernandes, sou fundador e presidente da Igreja Manancial de Milagre. Fui escolhido e chamado por Deus para o ministério há mais de 40 anos e pela graça do Senhor eu tenho servido. Eu quero convidá-lo para se inscrever no meu canal de YouTube, Apóstolo Silmar Fernandes. Ali você vai encontrar centenas de vídeos onde eu trato de vários assuntos que certamente vão edificar a sua vida. E nesse vídeo eu quero te convidar a ficar comigo, porque eu vou estar falando de um assunto muito importante. Um assunto que, por não conhecer, muitas pessoas têm tido dificuldade na caminhada cristã. Eu quero falar sobre o perigo da distração. Preste atenção, o perigo da distração. Distração significa perder a atenção do que acontece em volta. Perder a atenção do que acontece em volta. Certamente você, meu amigo, minha amiga, que está assistindo esse vídeo, você em algum momento da tua vida, você já se distraiu. E quando uma pessoa se distrai, isso pode trazer sérias consequências para a sua vida. Mas eu quero falar aqui da distração que traz consequências na vida espiritual de uma pessoa. Jesus tratou muito disso e deixou escrito na sua palavra, para que nós venhamos a conhecer sobre esse assunto. Uma das orientações de Jesus, que está espalhada pelos evangelhos, é vigiai, isto é, fique atento, vigie, não se distraia. Orientação de Jesus. Eu quero ler para vocês 1 Pedro capítulo 5, verso 6. 1 Pedro capítulo 5, verso 6. Eu estou aqui com a Bíblia Sagrada. Diz assim a palavra de Deus. 1 Pedro capítulo 5, verso 8. Melhor dizendo, 1 Pedro 5, 8. Diz assim: sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem tragar. Vou ler novamente. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem tragar. Então aqui a palavra de Deus, ela nos ensina, nos instrui a vigiar, a não se distrair. E ele explica por quê? Porque nós temos um adversário. Diz que o diabo, ele é nosso adversário e ele anda em derredor procurando alguém para devorar. E quem são as pessoas que são alvo fáceis para Satanás? Aquelas pessoas que estão distraídas, aquelas pessoas que não estão vigiando. Por isso Jesus, na sua palavra, fala muitas vezes para nós vigiarmos. Meu amigo, minha amiga, existem alguns tipos de distração. Eu vou estar falando sobre alguns tipos de distração. E existe a distração interna, a distração externa, a distração que vem através das aflições. Vejamos, a distração interna é aquela distração que vem de dentro, isto é, a distração que está na mente da pessoa, a distração que vem através dos pensamentos. A pessoa se distrai por causa dos seus pensamentos que não estão conectados com os pensamentos de Deus.
E a pessoa se distrai então com os seus pensamentos. Isso é uma distração interna. Existe a distração externa, que é aquela distração que vem através das coisas que nos rodeiam. Muitas pessoas vivem distraídas por causa das coisas que acontecem em volta. Muitas pessoas, infelizmente, têm o seu chamado bloqueado, a sua unção bloqueada, porque se distrai com muitas coisas. Existem pessoas que se distraem com passeios. Existem pessoas que amam passear. É bom passear? Claro que é. Mas isso não pode estar acima de um desejo de comunhão, de busca da presença do Espírito Santo. Então existem pessoas que se distraem passeando, gosta de passear e passear e passear e passear. Existem pessoas que se distraem na frente da TV, pessoas que passam o dia inteiro na frente da TV e elas se distraem. Existem pessoas, que eu acho engraçado, as pessoas, elas chegam a adotar certos programas de TV para si. As pessoas dizem assim: está na hora de eu ver a minha novela. Está na hora de eu ver a minha novela. Aquela novela ela já adotou para si, aquele tempo, aquela distração, ela já adotou para si. Então as pessoas se distraem. Passeios, festas, TV, muitas outras coisas. E a pessoa fica distraída, ela perde a atenção do que está acontecendo à sua volta. Coisas espirituais estão acontecendo em torno desta pessoa, em torno da sua vida, em torno da sua família, e ela não percebe, porque ela está distraída. Há uma distração que é interessante, a distração através das aflições. É claro que nós vivemos num mundo, Jesus disse isso, ele disse: no mundo passareis por aflições, Jesus disse, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então Jesus deixou bem claro que no mundo em que nós vivemos, nós vamos passar por aflições. Todos nós temos momentos de aflições. Mas como nós reagimos neste momento, nos momentos de aflições, é que vai determinar o nosso crescimento espiritual. Você já notou que quando uma pessoa está passando por aflição, por maior que seja a aflição, por maior que seja, ela não para de ir trabalhar. Se ela tem um trabalho, ela vai todo dia trabalhar, mesmo que ela esteja passando por aflição, ela está sofrendo, mas ela vai trabalhar. Por quê? Porque ela precisa trabalhar, ela precisa pagar as contas, ela precisa manter família, enfim, ela tem compromissos financeiros, então ela vai trabalhar, mesmo em meio a aflições. A pessoa em meio à aflição, ela não deixa de comer, de se alimentar, não é verdade? Ela come, está sofrendo, está com a alma sofrida, chorando, mas ela se alimenta, porque o corpo dela precisa se alimentar. Ela vai continuar se alimentando, mesmo passando por aflições. Mas você já notou que a maioria das pessoas, quando estão em meio a uma aflição, elas param de orar, muitas param de congregar. A pessoa ela tinha um projeto, ela tinha feito um projeto de oração, de orar tantas vezes por dia, ou orar tantas horas por dia. Ela fez um projeto e ela está cumprindo aquilo. E a vida espiritual dela está saudável. Mas de repente vem uma aflição e ela se distrai e para de orar. Ela não para de fazer as outras coisas, mas ela para de orar. Muitos param de congregar, param de jejuar, param de ler a Bíblia, porque se distraem com o momento da aflição.
Então, meu amigo, minha amiga, no momento da aflição, no momento das dificuldades, nós devemos nos empenhar mais em buscar a Deus. Porque a distração, ela pode trazer consequências terríveis. A distração pode fazer uma pessoa cair em tentação. Jesus fala na sua palavra e disse: vigiai e orai para que não caiam em tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então ele diz que, olha, vigia, não te distraia, vigia, ore, para que você não caia em tentação. Então a distração, ela pode levar uma pessoa a cair em tentação. Eu vou ler isso na Bíblia daqui a pouco para vocês. Pode fazer a pessoa cair em tentação. A distração bloqueia a unção de Deus na vida da pessoa. Bloqueia, por quê? Porque a pessoa vem numa caminhada, a pessoa vem orando, a pessoa vem jejuando, a pessoa vem congregando, a pessoa vem lendo a Bíblia, ela está numa ascensão espiritual. Mas de repente ela se distrai e isso fica bloqueado. Ela estaciona por causa da distração. A distração faz com que a pessoa bloqueie a unção de Deus na sua própria vida. Então a distração é algo que pode trazer muitos danos. Nos evangelhos, conta a história, você certamente já ouviu, já leu, que Jesus foi visitar uma família. Eram duas irmãs e um irmão, Marta, Maria e Lázaro. E eles hospedaram Jesus na casa deles. E a Bíblia diz que Jesus estava lá naquela casa e Maria, uma das irmãs, estava sentada aos pés de Jesus, ouvindo os ensinamentos de Jesus. Já a outra irmã, chamada Marta, ela estava atarefada em muitos serviços. Ela estava distraída nas suas tarefas, ao ponto de não perceber Jesus, não perceber aquele que estava ali na sua casa. Então a distração, Marta advertiu, Jesus advertiu Marta e disse: Marta, Marta, tu anda inquieta, preocupada com muitas coisas, distraída em muitos afazeres, muitos serviços. Olha, não era um serviço só, eram muitos serviços. E ela se distraía ao ponto de perder aquela bênção que Jesus estava derramando na sua casa, ao ponto de perder a bênção da palavra de Deus, a bênção da revelação de Deus, porque Jesus é a revelação de Deus para a vida das pessoas. Mas Marta estava distraída em muitos serviços. Tem pessoas que se distraem em muitos serviços. Tem pessoas que vivem em serviço, serve aqui, serve ali, trabalha. Ela tem tempo para trabalhar, ela vira trabalhando, e aquilo traz uma distração espiritual, e ela perde a bênção da palavra, a bênção de desfrutar da presença do Senhor Jesus. Então Marta é um exemplo de uma pessoa que era distraída. Há um texto na Bíblia, eu quero ler para vocês, em 1 Samuel, no capítulo 11, que fala também de um momento de distração que trouxe uma consequência terrível para a vida de uma pessoa. 2 Samuel, capítulo 11, eu vou ler para vocês. Diz assim: E aconteceu que, tendo decorrido 1 ano, e no tempo em que os reis saem para a guerra, enviou Davi a Joabe, a seus servos com ele e a todo Israel, para que destruísse os filhos de Amon e cercasse a Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu a hora da tarde, que Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. E viu do terraço uma mulher que estava se lavando, e esta era uma mulher muito formosa à vista. Bom, eu vou ler até aqui. Então aqui fala do momento em que o rei Davi, ele se distraiu, e isso trouxe uma consequência terrível para o ministério dele, para a vida dele, para a família dele.
Fala aqui que era primavera, era o tempo em que os reis saíam para a guerra. Então, na primavera, os reis iam para a guerra. Mas a Bíblia diz que Davi não foi para a guerra. Davi mandou, o comandante mandou o exército, e ele ficou em Jerusalém. A palavra do Senhor em Eclesiastes diz que há um tempo de guerra e há um tempo de paz. Aquele tempo era um tempo de guerra. Era para Davi ter ido para a guerra. Mas Davi resolveu ficar em Jerusalém, que significa paz. Não era tempo de paz, era tempo de guerra. E Davi se distraiu. Ele não foi para a guerra, ele se distraiu. E diz que à tarde ele se levantou do leito, então ele dormiu bastante, né? Ele levantou do leito à tarde e ele foi passear pelo terraço do castelo. Ele não era para ele estar ali no terraço. Não era para ele ter acordado à tarde. Não era para ele estar passeando, era para ele estar na guerra. Mas ele se distraiu. E naquela distração, passeando pelo terraço, ele olhou e viu uma mulher tomando banho. E a palavra diz que a mulher era muito bonita. E ele chamou um dos soldados e disse: quem é aquela mulher ali? Aí o soldado disse: olha, aquela é a mulher do fulano, do soldado que está na guerra. Mas Davi era o rei. E ele disse: olha, chama ela aqui. E foram lá e buscaram a mulher. E Davi se deitou com ela. Cometeu adultério com aquela mulher. E isso trouxe terríveis consequências para a vida de Davi. Tudo isso aconteceu, trouxe violência para a casa de Davi, trouxe morte para a casa de Davi, trouxe sofrimento para a casa de Davi, trouxe sofrimento para ele, tudo porque ele se distraiu. Ele se distraiu e caiu em tentação. Eu li no início desse vídeo, 1 Pedro 5,8, sede sóbrios e vigilantes, para que não caiam em tentação. Sejam sóbrios e vigilantes para que não entrem em tentação. 1 Pedro 5,8, sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, rugindo como um leão, procurando alguém para devorar. Então Davi se distraiu, e isso trouxe uma consequência terrível para a vida dele. Meu amigo, minha amiga, quem sabe vendo e ouvindo esse vídeo, você percebe que você tem andado distraído. Quem sabe você percebe que a distração tem feito você perder a comunhão com Deus. Quem sabe você percebe que a distração, você tem se distraído nos seus pensamentos, você tem se distraído com muita televisão, tem se distraído passeando, tem se distraído indo a festa e tem perdido a conexão com o Espírito Santo de Deus. E isso tem bloqueado a unção, tem bloqueado a intimidade com Deus. Deus já não te dá revelação, Deus já não fala contigo, porque você anda distraído. Você já falou com uma pessoa distraída? Você está falando e a pessoa está, e você, ô fulano, estou falando contigo, o que é, eu não ouvi. A pessoa estava distraída. Muitas vezes Deus quer falar com a pessoa, mas a pessoa está distraída. Quem sabe você é uma pessoa assim, que anda distraída. Esse vídeo foi gravado para você, para despertar você, para você entender o perigo da distração, porque o desejo de Deus, meu amigo e minha amiga, é ter intimidade comigo e com você. Deus quer revelar a intimidade dele para nós, mas nós precisamos estar em conexão com o Espírito Santo de Deus. Se você está passando por situações assim, permita que eu ore por você. Eu quero orar por você, para que Deus te desperte, para que Deus traga entendimento, para que você volte à intimidade com o Senhor. Eu vou orar. Pai Santo, Deus amado, Deus eterno, Senhor, Tu és bom e a Tua misericórdia, ela dura para sempre. Senhor, a Tua palavra, ela nunca vem para nos acusar,
Tua palavra vem para nos abençoar, para nos trazer a sensatez, a lucidez. A tua palavra vem para nos dar entendimento. E eu quero orar, meu Deus, por essa pessoa que está assistindo esse vídeo, e ela percebeu que muitas coisas que estão acontecendo com ela é consequência de distração. Então eu quero orar, meu Deus, por esta vida, pedir que o teu Espírito Santo traga um renovo agora, que o teu Espírito Santo venha novamente renovar a vida dessa pessoa, renovar a comunhão, colocar nela um desejo de ler a palavra, um desejo de congregar, um desejo de jejuar, um desejo de orar, um desejo de estar em conexão contigo. Em o nome de Jesus, receba agora poder de Deus sobre a tua vida. Receba agora sopro do Espírito Santo sobre você e seja renovado, seja renovada, e que a paz do Espírito de Deus, que o Espírito de conhecimento, de revelação se manifeste cada vez mais na tua vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, querido? Aguarde o próximo vídeo do apóstolo Silmar Fernandes e não se esqueça, inscreva-se no canal do YouTube Apóstolo Silmar Fernandes. Muitos vídeos que vão edificar a tua vida.